Olá! Você sabe o que é previdência complementar? Talvez seja melhor a gente começar falando sobre o que é previdência. Previdência é o ato de se preparar para o futuro, de se precaver. E quando falamos em previdência, em geral estamos falando da preparação financeira para uma fase da vida onde não podemos ou simplesmente não queremos continuar trabalhando como antes. Primeiro, um pouquinho de história. O moderno sistema de pensões e aposentadorias foi desenvolvido no final do século XIX, na Europa. Perceba que não faz tanto tempo assim. Até então, as pessoas, quando chegavam à velhice, tinham como opção continuar trabalhando, o que para muitos não era viável, ou receber a ajuda financeira da família ou de planos particulares de apoio mútuo. Foi só nesta época que a previdência fornecida pelo governo se popularizou e se universalizou. Daí o nome Previdência Social. Não há dúvidas de que a criação do conceito de previdência social foi um grande avanço no progresso da civilização. Aqui no Brasil não é diferente e temos a Previdência Social oferecida pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, a qual grande parte da sociedade brasileira tem acesso. No entanto, os programas e benefícios oferecidos pela Previdência Social são limitados e podem não atender aos desejos e necessidades de pessoas que buscam um padrão de vida mais elevado na fase da aposentadoria. E aí que entra a Previdência Complementar. A Previdência Complementar é um benefício opcional que tem como objetivo exatamente prover recursos adicionais para que a pessoa possa viver com melhores condições durante a fase de aposentadoria. Agora que já entendemos, ao menos conceitualmente, o que é a Previdência Complementar, cabe falar um pouco sobre essa preparação financeira para o futuro. O planejamento financeiro para a aposentadoria tem seus desafios peculiares. A expectativa de vida da humanidade vem aumentando e muito desse aumento ocorreu nas últimas décadas, graças aos avanços da ciência e da medicina. As pessoas vivem mais hoje do que quando o moderno sistema de pensões e aposentadorias foi criado. E tudo indica que essa expectativa de vida vai continuar aumentando de forma exponencial à medida que a ciência segue avançando de forma igualmente rápida. A palavra aposentadoria vem de se recolher aos aposentos. Era o que acabava acontecendo, na maioria das vezes, na época em que o conceito de aposentadoria foi criado. A pessoa parava de trabalhar e, bem, ficava esperando a morte chegar. Só que hoje, as pessoas que cuidam de sua saúde conseguem chegar à idade da aposentadoria fortes, saudáveis e no auge da produtividade. A aposentadoria não precisa mais ser uma fase de se recolher, e sim de começar uma nova vida. Em grande parte, o tipo de vida que teremos na aposentadoria virou uma questão de escolha. Porém, nada disso é possível sem um bom planejamento financeiro. Viver mais significa precisar de mais dinheiro, e um planejamento financeiro agressivo é algo que se faz essencial. Num cenário assim, a previdência complementar pode ser um dos maiores aliados daquele que pretende fazer da aposentadoria uma fase com propósito, significado e qualidade de vida. No Brasil, a previdência complementar, que muitas vezes é chamada de previdência privada, se divide em previdência complementar aberta e previdência complementar fechada. Previdência complementar aberta são planos previdenciários administrados e comercializados por empresas de previdência aberta. São comercializados usualmente por seguradoras e instituições financeiras e, ao menos em princípio, qualquer pessoa pode participar deles. Daí o nome Previdência Aberta. Hoje, as modalidades mais comuns de previdência aberta são o PGBL e o VGBL. PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre e VGBL significa Vida Gerador de Benefício Livre. São produtos bastante semelhantes. A diferença entre eles é essencialmente a forma de tributação. Ambos são produtos. Eles visam, como toda previdência complementar, prover recursos adicionais ao participante na aposentadoria, mas, como produtos, antes de qualquer coisa, visam dar lucro para quem os está comercializando. Aí mora uma das grandes desvantagens da previdência aberta. Ela tem custos que costumam ser altos, comprometendo a rentabilidade e, consequentemente, a acumulação de recursos no longo prazo. Porém, possivelmente a maior desvantagem é que não existe a figura de uma instituição patrocinadora fazendo aportes junto com o participante. O participante está, bem, sozinho. Já a previdência complementar fechada é aquela oferecida por empresas, sindicatos e entidades de classe. Apenas os colaboradores das empresas e os membros dos sindicatos e entidades que oferecem esse tipo de previdência podem participar. Daí o nome Previdência Complementar Fechada.
As entidades de previdência complementar fechada também são conhecidas como fundos de pensão. Diferentemente das entidades de previdência complementar aberta, os fundos de pensão não são produtos comerciais que visam a geração de lucro para quem os distribui e administra. Em alguns casos, a entidade que oferece a previdência complementar também faz o papel de patrocinadora, fazendo aportes em dinheiro junto com o participante. Tanto nos planos oferecidos pela previdência aberta quanto pela previdência fechada, há incidência de custos para administração, conhecidos como taxa de carregamento e taxa de administração financeira. Na previdência aberta, porém, onde há geração de lucro para os acionistas da empresa, esses custos são maiores que os praticados pela previdência fechada, que não tem finalidade lucrativa. Analisando um fundo de pensão patrocinado do ponto de vista financeiro, é um investimento difícil de superar. Considerando que o valor aportado pela entidade patrocinadora compõe o patrimônio investido, um fundo de pensão patrocinado é, talvez, o único investimento onde o retorno pode, de imediato, chegar a 100%, como no caso da Sabesprev. Planos de previdência complementar fechados, patrocinados, são um dos maiores benefícios que alguém pode receber. E também um benefício complexo e caro para quem disponibiliza para os seus empregados. Por isso, poucas empresas oferecem. Pessoas que trabalham em empresas com planos de previdência patrocinados são uma minoria privilegiada com um benefício ao qual poucos têm acesso. Bem, agora é hora de falarmos um pouco da Sabesprev. A Sabesp é uma dessas empresas que oferecem aos seus funcionários planos de previdência fechados e, mais importante que isso, patrocinados. A Sabesprev administra atualmente 3 planos de previdência, sendo um de benefício definido e outros 2 de contribuição definida. Um plano de benefício definido, ou BD, é um plano cujo valor do benefício ao se aposentar já é definido previamente. Como o valor do benefício é definido, daí o nome, o que varia são os valores das contribuições periódicas, que podem variar para assegurar que aquele valor definido seja atingido. Já um plano de contribuição definida, ou CD, funciona de forma inversa. Nele, a contribuição periódica é definida pelo participante, daí o nome. E o valor do benefício se ajusta às contribuições que são feitas ao longo do tempo. Os planos de benefício definido se baseiam no princípio do mutualismo. O patrimônio do fundo é compartilhado por todos. Daí vem um dos grandes problemas dos fundos de benefício definido. Por conta dessa característica, eles podem gerar grandes déficits no período de acumulação que exigem medidas financeiras para sanar esses desequilíbrios. Por conta disso, os planos de benefício definido estão se tornando cada vez menos comuns. Atualmente, no universo da previdência complementar, tanto aberta quanto fechada, praticamente não existem mais planos modelados em benefício definido abertos a novos participantes. Na Sabesprev, o plano de benefício definido chama-se Plano de Benefícios Básico. Ele foi criado em 1991 e vem apresentando déficits desde 2001 em função de alterações das premissas atuariais, como a atualização das tábuas biométricas, vida, entrada em invalidez, rotatividade, mortalidade de inválidos, taxa de juros, método de financiamento e composição familiar dos participantes. Essas alterações decorrem de estudos técnicos que mostram a evolução dos participantes e da própria economia. Pois é, quando falamos em aumento da longevidade, é aqui que vemos o efeito. Para evitar a geração de novos déficits, depois de anos de estudo, a Sabesprev lançou em 2010 o Plano Sabesprev+, um plano de contribuição definida, sem potencial de geração de déficits, custos menores para o participante e um regime de contribuição mais transparente. Quando o Sabesprev+ foi lançado, a legislação permitia que a patrocinadora pagasse, além da sua parte no déficit, um incentivo financeiro para a migração proporcional ao valor transferido. Pois bem, após anos de paralisação judicial, está surgindo uma nova oportunidade para fazer a migração para o plano Sabesprev+, contando com os mesmos benefícios e incentivos disponibilizados quando ele foi criado. No período de 18 a 30 de agosto, os participantes do Plano de Benefícios Básicos, BD, poderão migrar para o Sabesprev+, CD, com os incentivos já mencionados e a possibilidade de optar por um regime tributário diferenciado que pode ser mais vantajoso e que será explicado adiante. É um prazo curto, de apenas 13 dias. Mas esta foi uma determinação da Previc, a autoridade que regula os fundos de pensão. Por isso, além deste vídeo, a Sabesprev disponibilizou várias comunicações e ferramentas como o simulador de migração para que você possa tomar a melhor decisão para o seu futuro.
Os participantes ativos que optarem pela migração terão seus valores, no plano de benefícios básicos, corrigidos pelo INPC do IBGE desde junho de 2009 até a data da migração. As contribuições subsequentes também serão corrigidas da data que foram realizadas até a data da migração. Já no caso dos assistidos, esses terão deduzidos os benefícios recebidos após junho de 2009, que também serão corrigidos pelo INPC até a data da migração. Para finalizar, uma questão importante, desta vez sobre tributação. Quem faz a migração para o plano Sabesprev Mais pode optar pela tabela regressiva de imposto de renda. Para aqueles que não conhecem o regime de tributação da Previdência Complementar, existem as chamadas tabela progressiva e tabela regressiva. A tabela progressiva segue a mesma lógica e as alíquotas de tributação dos salários, ou seja, quanto maior o valor, maior a alíquota. A tabela progressiva pode ser vantajosa para quem pretende receber um valor de benefício menor, que se enquadraria naquelas faixas onde o imposto de renda é mais baixo. Já na tabela regressiva, as alíquotas do imposto de renda não são determinadas pelo valor, e sim pelo tempo. Quanto maior o tempo de contribuição, maior a vantagem para o participante, pois o imposto fica menor. Aqueles que estão na tabela regressiva e contribuem por mais de 10 anos pagam 10% de imposto, uma das alíquotas mais baixas do imposto de renda. Use o simulador disponibilizado no portal Sabesprev. Leia a cartilha de imigração, a cartilha de tributação, as comunicações da Sabesp e Sabesprev sobre esse assunto, assista ao vídeo sobre o simulador, converse com seus familiares e tome sua decisão. Lembre-se que você só terá 13 dias para fazer a migração pelo site da Sabesprev, de 18 a 30 de agosto, e esse prazo não poderá ser estendido. Então, escolha de forma consciente.